coisa? Vou já pra televisão. O zum zum aqui tá demais. Vocês viram, né, gente? Primeiro foi o telefone. Trim, trim e nada. E de repente, pum, pá! Uma batida daquelas. E aí o corre-corre, o zum zum. Nossa, gente, é dose. Mas acho que podemos tirar proveito do que aconteceu para a nossa aula de hoje. Por exemplo, vocês ouviram quando eu falei trim, trim, pum e zum, zum. Vocês estão pensando. A pronúncia dessas palavras imita sons e ruídos. É um recurso que a língua oferece aos falantes e aos escritores. Quando uma palavra reproduz sons e ruídos, dizemos que é uma onomatopeia. Vejam agora 4 onomatopeias expressando o mesmo ruído. Quanto barulho fazem estas consoantes e estas vogais. Vum, 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 cabrum. A onomatopeia surge associada a uma determinada situação. Isso facilita a sua interpretação. Querem mais? No livro de João Ribeiro, Curiosidades Verbais, encontramos tarampantão, farrambamba, burundanga, perendenga, trombada. Essas palavras que indicam barulho, briga, coisas imprestáveis, penduricalhos, choques, são onomatopeias. Se quebrado. Surgiu depois, no horizonte fluvial, um vagalhão imenso, como um Niágara avançando rio adentro. Era Pororoca. Que palavra melhor do que Pororoca poderia transmitir o som desse fenômeno? Os sons onomatopeicos são processos naturais da língua. Por isso, eles são tão usados pelas pessoas. Vejam a representação deste texto folclórico. Onde? Em Belém. Vamos lá, vamos lá. Mais uma vez a cabra. Mentes, mentes. Continua. Degola! Degola! Está fraco, está fraco, está fraco, está fraco. E então, gostaram? Como vocês viram, são incontáveis as possibilidades de formarmos onomatopeias através do som das letras. Nas histórias em quadrinhos, é muito comum o uso das onomatopeias. Zúvia, zúvia, trisque, 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 rush, 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 Ploft. ploft, splash, Vai. splash, crash.
vocês viram, as onomatopeias produzem efeitos significativos nas histórias em quadrinhos. E isso ajuda muito na interpretação dos fatos da historinha. Outro elemento importante na historinha em quadrinhos é o que chamamos de legenda. Em geral, a legenda aparece dentro de um retângulo no alto do quadrinho. A legenda serve para informar alguma coisa ou ligar a ação entre os quadros da história. A legenda desempenha o papel de narrador nas histórias em quadrinhos. Como eu, Daniel, desempenho o papel de narrador na televisão quando apresento as aulas. Por hoje é só, turma. No caderno de atividades, vocês vão ter a oportunidade de exercitar o uso das onomatopeias. E quem sabe, inventar outras. Um grande abraço e até a próxima aula. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a determinar a soma algébrica de monômios. Antes de entrar no assunto da aula propriamente dito, vamos compreender o que são monômios semelhantes. Para começar, vamos observar os seguintes pares de monômios. Vejam, 5x e menos 8x têm a mesma parte literal. A mesma coisa acontece com m² vezes x e menos 3m² vezes x. Observem que os dois monômios têm a mesma parte literal. O mesmo podemos dizer de menos 4a² vezes b² e 7a² vezes b², que também têm a mesma parte literal. Podemos chegar a uma conclusão. Quando dois ou mais monômios têm a mesma parte literal, são chamados de monômios semelhantes. Legal! Quer dizer que dois ou mais monômios são semelhantes quando possuem a mesma parte literal? Isso mesmo. Será então que 5x elevado a 2, y elevado a 3 e 5x elevado a 3 e y elevado a 2 são semelhantes? Não. Observe que as variáveis possuem expoentes diferentes. E esses monômios, será que são semelhantes? Sim, com certeza. Observe que as variáveis de cada monômio possuem os mesmos expoentes. É isso aí. Para que dois ou mais monômios sejam semelhantes, é preciso que as mesmas variáveis mantenham os mesmos expoentes.
variáveis de cada monômio têm os mesmos expoentes. Portanto, menos 3x ao quadrado vezes y ao cubo e menos 4y ao cubo vezes x ao quadrado são monômios semelhantes. Bem, agora o professor Clayton vai conversar sobre soma algébrica. Fiquem atentos. Bem, amigos, para que a gente possa compreender melhor a soma algébrica de monômios, vamos apresentar um exemplo. Veja, temos aqui 3 retângulos, o retângulo 1, 2 e 3. Vocês podem observar que a largura do retângulo 1 está sendo representado por 6y e a altura por x. Com certeza vocês estão lembrados que a área desse retângulo nada mais é que o produto da base pela altura. Claro, professor, a gente se lembra muito bem disso. E, portanto, no retângulo 2, nós vamos dizer que a base é 4y e a altura também é x. E, finalmente, no retângulo 3, a base vai ser 2y e a altura x. Vocês devem estar dizendo, com certeza ele vai encontrar as áreas. Isso mesmo. Observe, o retângulo 1, que nós vamos representar pela área A1, vai ser exatamente o produto da base pela altura. A base é 6y e a altura é x. Observem vocês que a área A1 vai ser 6y, aqui está, multiplicado por x, não é verdade? E vocês devem estar dizendo, ora professor, isso é um monômio, de parte literal yx e parte numérica 6. Que bom, hein? Então agora, a área A2 vai ser bem mais fácil de vocês compreenderem. Por isso eu vou escrever A2 é igual a 4y, aqui está, multiplicado por x. Observe agora que a área A3, o raciocínio vai ser o mesmo. Nós vamos tomar a base, que é 2y, e multiplicar pela altura, que é x. Então, nós teremos 2y que multiplica x. Sim, professor. E que dê a adição de monômios? Muito bem. Agora, nós vamos adicionar a área A1 com a área A2 com a área A3. E vamos representar a área total pela letra A. Com certeza, nós poderemos escrever 6yx representando a área A1 mais 4yx representando a área A2 e, finalmente, 2yx representando a área A3. Eu tenho certeza que vocês devem estar dizendo, professor, coloque xy em evidência, pois xy é um fator comum. Com certeza. Se a gente proceder assim, nós teremos xy ou yx, porque a multiplicação é comutativa. Não é verdade? Nós teremos 6yx dividido por yx, sobra somente 6. 4yx dividido por yx, sobra 4. E, finalmente, observem bem, 2yx dividido por yx, sobra 2. Puxa, professor, eu já estou concluindo que quando a gente vai somar monômios semelhantes, a gente repete a parte literal e adiciona os coeficientes. Realmente, aqui está o coeficiente do primeiro monômio, que é 6, do segundo, que é 4, e do terceiro, que é 2. Ô, professor, isso não é a distributividade da soma com relação ao produto? Pronto, vocês entenderam tudo. Portanto, agora eu posso finalizar dizendo que esta área
nada mais é do que 6 mais 4, 10, mais 2, 12. 12 o quê? Y, X. Professor, essas expressões algébricas são realmente muito interessantes. Elas servem, inclusive, para ser utilizado em geometria. Isso mesmo. Puxa vida, que matéria legal. Quer dizer que para adicionar os monômios semelhantes, a gente soma os coeficientes e conserva a parte literal? Isso mesmo. A gente soma os coeficientes e conserva a parte literal. É simples, não é? Simples demais. Lembrem-se de uma coisa muito importante. Só podemos adicionar ou subtrair monômios semelhantes. Para reforçar o que a gente está a afirmar, vejamos um exemplo de subtração de monômios semelhantes. Veja, 5ax menos 7ax. Esses monômios são semelhantes porque apresentam a mesma parte literal, a vezes x. O que a gente vai fazer? Subtrair os coeficientes. 5 menos 7, menos 2. Portanto, 5ax menos 7ax é igual a menos 2ax. Agora vamos ao resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, estamos aprendendo que para adicionar ou subtrair monômios semelhantes, somamos ou subtraímos os coeficientes e conservamos a parte literal. Assim, em 6a ao quadrado menos 8a ao quadrado mais 5a ao quadrado menos 7a ao quadrado, operamos os coeficientes e mantemos a parte literal. Ou seja, 6 menos 8 mais 5 menos 7 vezes a ao quadrado, obtendo menos 4a ao quadrado. Aprofundem esse assunto lendo o manual de apoio e resolvendo os exercícios do caderno de atividades com a ajuda do seu orientador. Até o nosso próximo encontro. Vimos como se deu a reativação do comércio, uma atividade muito antiga, mas que ficou praticamente esquecida na maior parte da Idade Média. Vimos também como a reativação do comércio deu origem a muitas das cidades europeias. E a sua cidade? Você já teve curiosidade de saber como ela se originou? Que tal conhecermos um pouco da história de uma das mais importantes cidades do Ceará, a cidade de Fortaleza, capital do nosso estado? Qual a origem de Fortaleza? Vocês sabem? Sabem por que ela recebeu o nome de Fortaleza? Foi a
aqui nesse antigo forte, denominado Forte de Nossa Senhora da Assunção, que teve origem à cidade de Fortaleza. Hoje aqui funciona o quartel-general da 10ª Região Militar. Observem que o forte é todo cercado por muralhas imponentes, intercaladas por diversos canhões coloniais, testemunhas de um tempo bem distante. Mas por que será que Fortaleza se originou de um forte? Quem construiu esse forte? E qual o seu objetivo? Vamos ouvir o que o professor de História Sérgio Quixadá nos diz sobre isso? Estamos aqui no Museu de História do Ceará, no centro de Fortaleza, perto da Praça do Ferreira. Você vindo a esta área, você poderá conhecer a maquete do que deu origem à cidade de Fortaleza. É interessante como surgiu nossa cidade. O Brasil, na época, era colônia de Portugal. E o Nordeste brasileiro era um grande produtor de açúcar. O açúcar, que era uma riqueza que atingia elevados preços no mercado internacional. Isto atraiu a cobiça de outros países europeus, principalmente os holandeses, que invadiram o Nordeste. Aqui no Ceará, os holandeses invadiram e construíram um forte de uma elevação chamada Marajaítiba, que é onde hoje existe a 10ª Região Militar. Esse forte que eles construíram, eles deram o nome de Schulenbroek. Futuramente, com a expulsão dos holandeses, os portugueses ocuparam este forte. A localização dele era muito favorável, porque, devido a estar num local elevado, tanto dava para ver os navios que se aproximavam, para saber se eram amigos ou inimigos, como dava para ter uma visão boa da região. Além de tudo, ficava perto do riacho do Pajeú, o que facilitava para conseguir água potável. Quando os portugueses conquistaram o forte, eles deram o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E logo outras pessoas que vieram para a colônia começaram a residir nas proximidades do forte. Ou brancos, portugueses, ou mestiços, ou mesmo índios que já tinham sido aculturados pelos portugueses. Futuramente, com conflitos que haviam entre portugueses e índios, com medo dos ataques indígenas, vários colonizadores mais do interior vieram para o litoral morar nos arredores do forte, para assim ter a proteção dele. Aí surgiam pequenos comércios e logo foi administrado o governo. Daí surgiria a cidade de Fortaleza, hoje capital do Ceará. Vocês sabiam que a origem da cidade de Fortaleza lembra muito a origem de algumas cidades medievais? Muitas delas também se originaram e se desenvolveram dentro das muralhas fortificadas que cercavam os castelos feudais. Vejamos como isso aconteceu. Já sabemos que a partir do século XI, a população europeia cresceu bastante. Os feudos, então, ficaram sem condições de abrigar e dar trabalho a tanta gente. Por isso, a população excedente saiu dos feudos e passou a se dedicar a atividades não agrícolas, como o comércio e o artesanato, fabricando artigos para vender. Para se protegerem de possíveis assaltos, essa população estabeleceu-se preferencialmente nas proximidades dos castelos feudais, onde ficavam resguardados pelas muralhas que os cercavam e contavam com a proteção dos guardas do castelo. Esses locais passaram a ser chamados de burgos e seus habitantes burgueses. Com o passar dos tempos, os burgos começaram a atrair mais e mais gente interessada em arranjar trabalho fora dos feudos e também interessada em vender para os comerciantes os seus excedentes de produção. Esse fato fez com que os burgos crescessem e o comércio se expandisse de tal forma que no início do século XII, os burgos se constituíram verdadeiras cidades. Como a
maioria dos burgueses se dedicava ao comércio, a partir dessa época, a palavra burguês passou a ser sinônimo de comerciante ou mercador. Os burgos, como vocês viram, se localizavam em terras que pertenciam aos senhores feudais. Por isso, os burgueses eram obrigados a pagar taxas e impostos a esses senhores. À medida em que os burgos foram crescendo e o comércio se ampliando, foram aumentando também a cobiça e a exploração dos senhores feudais. As taxas, então, se tornaram cada vez mais pesadas e havia casos até de senhores feudais que se achavam no direito de se apossar das mercadorias dos comerciantes. A população das cidades, lideradas pelos comerciantes, passou a resistir ao pagamento das taxas e a exigir mais liberdade para as cidades. Ora, só havia um meio de as cidades se tornarem mais fortes e de os burgueses terem mais força para defender seus direitos. E esse meio era os habitantes das cidades se organizarem em associações. É como diz o ditado, a união faz a força. E foi isso que aconteceu com os burgos do século XI. Os artesãos e comerciantes se organizaram em associações, uma espécie de sindicato de hoje. E assim conseguiram a força que precisavam para libertar-se do domínio do senhor feudal. Livres, as cidades passaram a ter governo próprio, administrado por um prefeito e seus ajudantes, encarregados de recolher impostos e zelar pela ordem e segurança da cidade. A autonomia das cidades, aliada ao progresso do comércio, foram acompanhados pelo crescimento social da burguesia. Isso significa dizer que os comerciantes e mercadores não estavam mais presos aos laços feudais e queriam ter mais espaço na política e na sociedade europeia. Mas a estrutura política e social existentes na Europa feudal não permitia, pois só os nobres tinham os direitos que a burguesia ambicionava. E aí, o que fazer? Como a burguesia poderia mudar a situação existente na Europa feudal? Isso é o que veremos na próxima aula. Aguardem! Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a determinar a soma algébrica de monômios. Antes de entrar no assunto da aula propriamente dito, vamos compreender o que são monômios semelhantes. Para começar, vamos observar os seguintes pares de monômios. Vejam, 5x e menos 8x têm a mesma parte literal.
A mesma coisa acontece com m ao quadrado vezes x e menos 3m ao quadrado vezes x. Observem que os dois monômios têm a mesma parte literal. O mesmo podemos dizer de menos 4a ao quadrado vezes b ao quadrado e 7a ao quadrado vezes b ao quadrado, que também tem a mesma parte literal. Daí, podemos chegar a uma conclusão. Quando dois ou mais monômios têm a mesma parte literal, são chamados de monômios semelhantes. Legal. Quer dizer que dois ou mais monômios são semelhantes quando possuem a mesma parte literal? Isso mesmo. Será então que 5x elevado a 2, y elevado a 3 e 5x elevado a 3, y elevado a 2 são semelhantes? Não. Observe que as variáveis possuem expoentes diferentes. E esses monômios, será que são semelhantes? Sim, com certeza. Observe que as variáveis de cada monômio possuem os mesmos expoentes. É isso aí. Para que dois ou mais monômios sejam semelhantes, é preciso que as mesmas variáveis mantenham os mesmos expoentes. No caso, as variáveis de cada monômio têm os mesmos expoentes. Portanto, menos 3x ao quadrado vezes y ao cubo e menos 4y ao cubo vezes x ao quadrado são monômios semelhantes. Bem, agora o professor Clayton vai conversar sobre soma algébrica. Fiquem atentos. Bem, amigos, para que a gente possa compreender melhor a soma algébrica de monômios, vamos apresentar um exemplo. Veja, temos aqui 3 retângulos, o retângulo 1, 2 e 3. Vocês podem observar que a largura do retângulo 1 está sendo representado por 6y e a altura por x. Com certeza vocês estão lembrados que a área desse retângulo nada mais é que o produto da base pela altura. Claro, professor, a gente se lembra muito bem disso. E, portanto, no retângulo 2, nós vamos dizer que a base é 4y e a altura também é x. E, finalmente, no retângulo 3, a base vai ser 2y e a altura x. Vocês devem estar dizendo, com certeza ele vai encontrar as áreas. Isso mesmo. Observe, o retângulo 1, que nós vamos representar pela área A1, vai ser exatamente o produto da base pela altura. A base é 6y e a altura é x. Observem vocês que a área A1 vai ser 6y, aqui está, multiplicado por x, não é verdade? E vocês devem estar dizendo, ora, professor, isso é um monômio de parte literal yx e parte numérica 6. Que bom, hein? Então, agora, a área A2 vai ser bem mais fácil de vocês compreenderem. Por isso, eu vou escrever A2 é igual a 4y, aqui está, multiplicado por x. Observem agora que a área A3, o raciocínio vai ser o mesmo. Nós vamos tomar a base, que é 2y, e multiplicar pela altura, que é x. Então, nós teremos 2y que multiplica
x. Sim, professor. E que dê a adição de monômios? Muito bem. Agora nós vamos adicionar a área A1 com a área A2 com a área A3. E vamos representar a área total pela letra A. Com certeza nós poderemos escrever 6yx representando a área A1 mais 4yx representando a área A2 e, finalmente, 2yx representando a área A3. Eu tenho certeza que vocês devem estar dizendo: professor, coloque xy em evidência, pois xy é um fator comum. Com certeza. Se a gente proceder assim, nós teremos xy ou yx, porque a multiplicação é comutativa. Não é verdade? Nós teremos 6yx dividido por yx, sobra somente 6. 4yx dividido por yx, sobra 4. E, finalmente, observem bem, 2yx dividido por yx, sobra 2. Puxa, professor, eu já estou concluindo que quando a gente vai somar monômios semelhantes, a gente repete a parte literal e adiciona os coeficientes. Realmente, aqui está o coeficiente do primeiro monômio, que é 6, do segundo, que é 4, e do terceiro, que é 2. Ô, professor, isso não é a distributividade da soma com relação ao produto? Pronto, vocês entenderam tudo. Portanto, agora eu posso finalizar dizendo que esta área nada mais é do que 6 mais 4, 10, mais 2, 12. 12 o quê? Yx. Professor, essas expressões algébricas são realmente muito interessantes. Elas servem, inclusive, para ser utilizado em geometria. Isso mesmo. Puxa vida, que matéria legal. Quer dizer que para adicionar os monômios semelhantes, a gente soma os coeficientes e conserva a parte literal? Isso mesmo. A gente soma os coeficientes e conserva a parte literal. É simples, não é? Simples demais. Lembrem-se de uma coisa muito importante. Só podemos adicionar ou subtrair monômios semelhantes. Para reforçar o que a gente está a afirmar, vejamos um exemplo de subtração de monômios semelhantes. Veja, 5ax menos 7ax. Esses monômios são semelhantes porque apresentam a mesma parte literal, a vezes x. O que a gente vai fazer? Subtrair os coeficientes. 5 menos 7, menos 2. Portanto, 5ax menos 7ax é igual a menos 2ax. Agora vamos ao resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, estamos aprendendo que para adicionar ou subtrair monômios semelhantes, somamos ou subtraímos os coeficientes e conservamos a parte literal. Assim, em 6a ao quadrado menos 8a ao quadrado mais 5a ao quadrado menos 7a ao quadrado, operamos os coeficientes e mantemos a parte literal. Ou seja, 6 menos 8 mais 5 menos 7 vezes a ao quadrado, obtendo menos 4a ao quadrado. Aprofundem esse assunto lendo o manual de apoio e resolvendo os exercícios do caderno de atividades
com a ajuda do seu orientador. Até o nosso próximo encontro. Vimos como se deu a reativação do comércio, uma atividade muito antiga, mas que ficou praticamente esquecida na maior parte da Idade Média. Vimos também como a reativação do comércio deu origem a muitas das cidades europeias. E a sua cidade? Você já teve curiosidade de saber como ela se originou? Que tal conhecermos um pouco da história de uma das mais importantes cidades do Ceará, a cidade de Fortaleza, capital do nosso estado? Qual a origem de Fortaleza? Vocês sabem? Sabem por que ela recebeu o nome de Fortaleza? Foi aqui nesse antigo forte, denominado Forte de Nossa Senhora da Assunção, que teve origem a cidade de Fortaleza. Hoje aqui funciona o quartel-general da 10ª Região Militar. Observem que o forte é todo cercado por muralhas imponentes, intercaladas por diversos canhões coloniais, testemunhas de um tempo bem distante. Mas por que será que Fortaleza se originou de um forte? Quem construiu esse forte? E qual o seu objetivo? Vamos ouvir o que o professor de História Sérgio Quixadá nos diz sobre isso. Estamos aqui no Museu de História do Ceará, no centro de Fortaleza, perto da Praça do Ferreira. Você vindo a esta área, você poderá conhecer a maquete do que deu origem à cidade de Fortaleza. É interessante como surgiu nossa cidade. O Brasil, na época, era colônia de Portugal. E o Nordeste brasileiro era um grande produtor de açúcar. O açúcar, que era uma riqueza que atingia elevados preços no mercado internacional. Isto atraiu a cobiça de outros países europeus, principalmente os holandeses, que invadiram o Nordeste. Aqui no Ceará, os holandeses invadiram e construíram um forte de uma elevação chamada Marajaítiba, que é onde hoje existe a 10ª Região Militar. Esse forte que eles construíram, eles deram o nome de Schulenbroek. Futuramente, com a expulsão dos holandeses, os portugueses ocuparam este forte. A localização dele era muito favorável, porque, devido a estar num local elevado, tanto dava para ver os navios que se aproximavam, para saber se eram amigos ou inimigos, como dava para ter uma visão boa da região. Além de tudo, ficava perto do riacho do Pajeú, o que facilitava para conseguir água potável. Quando os portugueses conquistaram o forte, eles deram o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E logo outras pessoas que vieram para a colônia começaram a residir nas proximidades do forte, ou brancos, portugueses, ou mestiços, ou mesmo índios que
que já tinham sido aculturados pelos portugueses. Futuramente, com conflitos que haviam entre portugueses e índios, com medo dos ataques indígenas, vários colonizadores mais do interior vieram para o litoral morar nos arredores do forte, para assim ter a proteção dele. Aí surgiam pequenos comércios e logo foi administrado o governo. Daí surgiria a cidade de Fortaleza, hoje capital do Ceará. Vocês sabiam que a origem da cidade de Fortaleza lembra muito a origem de algumas cidades medievais? Muitas delas também se originaram e se desenvolveram dentro das muralhas fortificadas que cercavam os castelos feudais. Vejamos como isso aconteceu. Já sabemos que a partir do século XI, a população europeia cresceu bastante. Os feudos, então, ficaram sem condições de abrigar e dar trabalho a tanta gente. Por isso, a população excedente saiu dos feudos e passou a se dedicar a atividades não agrícolas, como o comércio e o artesanato, fabricando artigos para vender. Para se protegerem de possíveis assaltos, essa população estabeleceu-se preferencialmente nas proximidades dos castelos feudais, onde ficavam resguardados pelas muralhas que os cercavam e contavam com a proteção dos guardas do castelo. Esses locais passaram a ser chamados de burgos e seus habitantes burgueses. Com o passar dos tempos, os burgos começaram a atrair mais e mais gente interessada em arranjar trabalho fora dos feudos e também interessada em vender para os comerciantes os seus excedentes de produção. Esse fato fez com que os burgos crescessem e o comércio se expandisse de tal forma que no início do século XII, os burgos se constituíram verdadeiras cidades. Como a maioria dos burgueses se dedicava ao comércio, a partir dessa época, a palavra burguês passou a ser sinônimo de comerciante ou mercador. Os burgos, como vocês viram, se localizavam em terras que pertenciam aos senhores feudais. Por isso, os burgueses eram obrigados a pagar taxas e impostos a esses senhores. À medida em que os burgos foram crescendo e o comércio se ampliando, foram aumentando também a cobiça e a exploração dos senhores feudais. As taxas, então, se tornaram cada vez mais pesadas e havia casos até de senhores feudais que se achavam no direito de se apossar das mercadorias dos comerciantes. A população das cidades, lideradas pelos comerciantes, passou a resistir ao pagamento das taxas e a exigir mais liberdade para as cidades. Ora, só havia um meio de as cidades se tornarem mais fortes e de os burgueses terem mais força para defender seus direitos. E esse meio era os habitantes das cidades se organizarem em associações. Diz o ditado, a união faz a força. E foi isso que aconteceu com os burgos do século XI. Os artesãos e comerciantes se organizaram em associações, uma espécie de sindicato de hoje. E assim conseguiram a força que precisavam para libertar-se do domínio do senhor feudal. As cidades passaram a ter governo próprio, administrado por um prefeito e seus ajudantes, encarregados de recolher impostos e zelar pela ordem e segurança da cidade. A autonomia das cidades, aliada ao progresso do comércio, foram acompanhados pelo crescimento social da burguesia. Isso significa dizer que os comerciantes e mercadores não estavam mais presos aos laços feudais e queriam ter mais espaço na política e na sociedade europeia.
mas a estrutura política e social existentes na Europa feudal não permitia, pois só os nobres tinham os direitos que a burguesia ambicionava. E aí, o que fazer? Como a burguesia poderia mudar a situação existente na Europa feudal? Isso é o que veremos na próxima aula. Aguardem! O que você colocaria em um balão como este? Em que lugar da historinha ele deve ser colocado? Qual a sua função nas histórias em quadrinhos? O balão é um elemento peculiar das histórias em quadrinhos. Ele contém texto ou imagens que correspondem ao diálogo mantido pelos personagens. O formato mais tradicional do balão é o arredondado e com um rabicho em sua parte inferior. Esse rabicho indica quem fala. Esta é a cercadura usada para a fala normal dos personagens. Observem a linha contínua do contorno, inclusive do rabicho. Onde você vai? Olhem a resposta do aluno. Ao banheiro. Onde você vai? Ao banheiro. Este é o texto do diálogo apresentado nos balões que vocês acabaram de ver. Além do balão com cercadura para a fala normal, existem cercaduras especiais, com palavras que refletem a natureza e a emoção da fala. É o caso, por exemplo, do balão de pensamento com fala não pronunciada. O contorno é diferente do contorno do balão da fala normal. O rabicho do balão também. Perceberam as diferenças? Aqui temos a cercadura para sons ou fala emitidos por rádio, telefone, televisão ou qualquer máquina. Acompanhem os quadros a seguir. Atenção, atenção! A criança deve usufruir de todos os direitos desta declaração. A criança deve gozar de proteção especial. Assim que nasce, a criança tem direito a um nome. A criança tem direito à segurança social. A criança deficiente tem direito a tratamento. A criança precisa de amor e compreensão. A educação é um direito da criança. A criança deve ser a primeira a receber proteção e socorro.
A criança deve receber proteção contra todas as formas de negligência e crueldade. A criança não deve trabalhar e deve ser protegida contra a discriminação de qualquer espécie. Depois de ouvir tudo isso pelo rádio, Mafalda reage desse modo. Vamos tratar de respeitar esses direitos, tá? Vocês viram os diferentes formatos de balões usados nas histórias em quadrinhos. A leitura dos balões é feita da esquerda para a direita, do mesmo modo que fazemos a leitura de um texto. Agora atenção, descubra nos detalhes dos textos o porquê do realce de cada um. Por que o letreiro está grande e em negrito? Por que o letreiro está tremido? Por que letras tão grandes? Os leitores das histórias em quadrinhos saberão dar respostas para essas questões. Vejam agora a sequência dos vários tipos de balões que aparecem nos quadrinhos.